hoje. Vou primeiro apresentar um pouco para vocês da Abrad. Eu sei que tem muita gente aqui que vem como convidado, né? Então, para quem ainda não conhece a Abrad é uma associação que está no mercado para representar o setor das agências e dos agentes do digital brasileiro. Então, estamos presentes em diversos estados. Acho que o Eider está no Pernambuco, se eu não estou errada, né? Então, mostra um pouco dessa representatividade da Abrad. Só esse ano nós realizamos mais de 10 eventos presenciais, tanto em São Paulo quanto Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, rodando aí pelo Brasil. Realizamos mais de 30 webinars e eventos online, como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Temos mais de 400 associados e muitos benefícios exclusivos para os nossos associados. Então, você que quer fazer parte desse ecossistema, somar forças com esse movimento que transforma esse setor, gerar negócios, conexão, a Abrad é o lugar para você. Então, vou deixar aqui um QR Code, quem quiser saber mais, se associar, lê esse QR Code que nossa equipe entra em contato com vocês, tá bom? Preenche ali o formulário e a gente fica à disposição. Agora eu vou passar a palavra para o Eider, que vai começar realmente aqui o webinar, vai trazer para vocês esse conteúdo voltado para a mídia programática. Fica à vontade. Maravilha. Antes de mais nada, bom dia, pessoal. E gostaria aqui de agradecer a organização da Abrad, né, por fomentar tanto aí as agências digitais, a importância, e isso é de suma importância aí para o mercado, para que ele continue se desenvolvendo, crescendo e trazendo mais maturidade para as agências e para todo o ecossistema, né? E aí, aqui a minha função, gente, é tentar falar um pouquinho sobre a mídia programática, desmistificar um pouco a mídia programática e levar para vocês o que a mídia programática pode proporcionar para as agências em termos de tecnologia, inovação, geração de receita. Então, vou pedir aqui tomar a liberdade aqui para compartilhar minha tela, tá, Su? Se vocês estiverem vendo aí, é só dar o ok. Maravilha. E aí, o tema aqui é justamente sobre como transformar a sua agência com estratégias de mídia programática, trazendo mais tecnologia, inovação e resultados. E aí, me apresentando, primeiramente, eu me chamo Eider Borges, eu sou especialista em mídia digital para negócios, CEO e cofundador da Red Media, é uma trading desk focada em compra de mídia programática, e eu tenho 17 anos de experiência, né, em compra de mídia online, totalmente focada aí em médias e grandes empresas. E aí eu começo esse webinar aqui fazendo uma provocação, né? O que sua agência está fazendo para se diferenciar do mercado? Quando a gente pergunta isso, a gente abre um leque de possibilidades, e hoje é meio, como eu posso dizer, meio difícil falar, mas a mídia programática, hoje, quando a gente parte do pressuposto do que é a mídia programática, a gente já sai daquele viés de que Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, TikTok Ads já não são mais novidade para o mercado. E se você está oferecendo apenas isso para o mercado, saiba que você está hoje num patamar muito médio do que as agências oferecem, porque a grande maioria das agências oferecem exatamente isso. E o que você faz hoje para se diferenciar? E aí, essa é a primeira colocação, é a provocação que eu trago para vocês. E o primeiro ponto é tentar aqui falar um pouquinho do que é a mídia programática, né? E aí, quando a gente parte do viés do que é, em síntese, a mídia programática, toda compra de mídia programada, que é onde a gente tem a possibilidade de programar dia, hora, dia da semana, qual é o perfil de público que a gente quer impactar com aquela campanha, qual é o dispositivo onde a gente quer veicular aquela campanha, ela é uma compra programática. Então, sabendo disso, a gente já pode dizer aqui, quando você pergunta, ainda é mais Google Ads, Meta Ads, TikTok, eles podem ser considerados compras programáticas de mídia? Sim, já respondendo diretamente, são compras programáticas de mídia.
O que diferencia, e aí também tentando desmistificar um pouco o que o mercado fala sobre mídia programática, né, que é muitas vezes quando a gente menciona o nome programática, parece que é um mercado que é muito distante do habitual. Mas, em síntese, o que se diferencia são as tecnologias, formatos de compra, tipos de criativo, formatos, canais, e tudo isso vem dentro de um arcabouço que é operado por pessoas especializadas que conhecem profundamente como é que funciona todo o ecossistema da mídia programática e traz novas possibilidades para o mercado. E aí a gente traz aqui um pouquinho dos benefícios do que a mídia programática traz, né? E aí a gente, como eu já estava falando, traz esses formatos diferenciados, segmentações de nicho, modelos de compra diferentes, que eu vou falar um pouquinho sobre eles mais na frente. A gente tem a possibilidade de conectar com o maior inventário de mídia, a gente tem a possibilidade de se tornar uma fonte de receita nova para as agências, trabalhar com campanhas focadas em cobertura e gerar escala dentro da compra de mídia. E com isso, a gente pode dizer que a gente está presente em todas as etapas do funil, passando aí desde o topo, meio e fundo de funil, falando aí nas etapas de conversão. E aí eu trago aqui um gráficozinho simulando o funil, que a gente tem aí as métricas principais por cada etapa desse funil, né? Que aí a gente, no topo do funil, foca muito em impressões, alcance e frequência, engajamento, brand lift, pesquisas de brand lift. Não sei se todos já estão habituados aqui com esse tema brand lift, mas eu acredito que vocês já tenham sido impactados por campanhas que são perguntas, são questionários que você responde dentro de uma rede de display ou até dentro do próprio YouTube. Você já deve ter sido impactado por uma pesquisa desse tipo, e a função dela é determinar o quanto aquela campanha está gerando em reconhecimento de marca para a marca do anunciante, no caso. E aí, essas campanhas são separadas em dois grupos. Um grupo que a gente chama de grupo de controle, que não vai ser impactada pela campanha, e o outro grupo é o grupo que, de fato, é impactado pela campanha. E aí, com base nas interações, né, obviamente, a gente vai entender ali qual é o lift de marca que a gente consegue gerar no público que foi impactado pela campanha. E também tem aqui as métricas de TRPs, né, que isso é uma coisa que não tão comumente, vamos chamar assim, mencionado no mercado, nem é falado no mercado, que a gente tem possibilidade de planejar campanhas focadas em TRP. Para quem não sabe o que é TRP, o TRP é semelhante, para quem trabalha com media off, é semelhante ao GRP, só que o GRP, ele marca o universo total de pessoas dentro de uma região, e o TRP, ele marca ali a quantidade de impactos dentro de um grupo segmentado, de acordo com o que a gente está determinando na programação da campanha. E aí, na fase ali do meio do funil, a gente tem o foco em cliques, captação de leads, page views, interações dentro da página, ou qualquer evento que esteja ali nesse meio, né, antes do usuário tomar a decisão de compra, que aí a gente já passa para o fundo do funil, focado ali nas conversões. E aí eu posso dizer que dentro da mídia programática, a gente trabalha aqui na Red Media com basicamente duas linhas de estratégia de programática. Uma focada em performance, que são as campanhas de resposta direta, né, onde a gente vai ali compreender objetivos como leads, compras, e campanhas de geração de demanda, que, como o nome diz, o foco dela é gerar demanda, cobertura, foco em awareness, em TRPs. E aí, o que acontece no mercado? É que muitas vezes, quando a gente fala em mídia programática, e a gente tenta vender a mídia programática, por imaturidade ainda do mercado, o mercado acha que a mídia programática vai resolver todos os problemas de mercado dele. E não é bem assim que funciona. Com as campanhas de geração de demanda, a gente tem possibilidade de novos formatos de compra. E aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre a importância de você ter um olhar voltado para a atribuição de campanha, onde a gente tem, muitas vezes o cliente, quando chega na Red Media, ele faz, eu quero uma campanha que eu gere leads pro meu negócio, e eu quero
mandar esses MQLs lá para o meu time de marketing para que eles façam uma qualificação e a gente consiga aí atribuir uma taxa de conversão. E aí, quando a gente trabalha com a mídia programática, muitas vezes a gente trabalha ali com uma agência parceira que está rodando a programática de performance do outro lado. E aí, quando o cliente ele vai olhar para as conversões da mídia programática com foco em geração de demanda, ele vai querer olhar muitas vezes o last click. Muitas vezes ele vai ter aí uma decepção, porque a mídia programática de geração de demanda, ela não tem a função de fazer essa conversão. Diferenciando bem uma da outra, voltando aqui um pouquinho, a de performance, como eu falei, o foco é gerar leads e compras, e aí ela trabalha em paralelo com as campanhas de geração de demanda, que aí elas vão fazer parte de um conjunto de atribuição para gerar demanda para que sejam gerados leads e sejam geradas conversões em compras para o cliente. E aí o cliente, ele tem que começar a entender que o cliente final dele, ele não vem apenas daquela campanha de onde ele converteu. Junto a isso, ele tem ali uma série de interações, uma série de pontos de contato que vão ali fomentando a demanda, gerando demanda para aquele produto ou serviço em específico, até que a pessoa tome a decisão de fazer uma pesquisa, que é aí o canal mais tradicional, né, de fundo de funil, e ela toma a decisão por comprar aquele produto. Mas ela tem que ter essa visão da atribuição e de como é que a programática ela vai agir nesse conjunto de atribuição. E aí, nesse gráfico, eu acredito que quem já teve contato com compra de mídia já deve ter visualizado esse gráfico em algum momento, em alguma das plataformas que trabalha, e ele mostra aqui uma relação entre as conversões e o investimento. E chega num momento onde você já está trabalhando as campanhas há bastante tempo, já está com um investimento robusto nas campanhas, e chega um momento onde você não consegue mais escalar as campanhas. E isso se deve muito pelos formatos de compra que a gente tem dentro da mídia programática, né? E aí, quando eu falo mídia programática, eu falo a mídia programática como um todo, aí pegando todo o rol de DSPs, de plataformas de compra de mídia, Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, até as plataformas mais robustas. E aí, começando pelo mais conhecido, pelo mais popular, a gente tem aí o Open Auction, né, que é o leilão em tempo real. Basicamente, esse é o formato de compra que a grande maioria do mercado conhece. E aí chega um momento que o anunciante, a agência, ela já fez todas as otimizações possíveis dentro da plataforma, já tem um investimento robusto, aí você pergunta, poxa, aí demais, com Google Ads é possível investir muito dentro da campanha, com Meta Ads também é possível investir bastante dentro da campanha. Perfeito. É totalmente plausível e possível esse volume de investimento, mas chega um momento que você não consegue escalar pelo formato de compra. O mercado não vai ter mais inventário para fornecer para você mais inventário, mais impactos no usuário para que você consiga gerar mais resultado. E quando chega nesse ponto, é o que diferencia de fato os médios anunciantes para os grandes anunciantes. Quando ele passa desse ponto, a gente consegue escalar as campanhas deles com outros formatos de compra que, por exemplo, a gente tem aqui o Preferred Deals, que são campanhas que elas passam por leilões, mas leilões privados, com um número limitado de anunciantes, e acima dele a gente tem o Programmatic Guaranteed, que é um deal garantido, onde você tem um anunciante, eu vou explicar também, e você faz uma compra garantida e você não vai participar de leilão nenhum, porque você já está fazendo uma compra ali garantida ali de 5 milhões de impressões em 15 dias, por exemplo, que é a grande dificuldade da compra de mídia, quando você tenta escalar e gerar um volume de impactos e de impressões muito grande. Quando você vai para o mercado aberto, você tem essa dificuldade de entrega. E aí, com esses outros formatos, o programático garantido e o preferred, ele dá mais flexibilidade e mais garantia. O preferred é um formato que não é garantido, a compra não é garantida, ainda passa por um leilão, como eu falei, mas o programmatic guaranteed você consegue fazer uma compra fixa ali de um número de impressões dentro de um inventário, um número de visualizações dentro do inventário, e ali é garantido, você não corre o risco de não entregar. E aí, aqui falando mais a fundo um pouquinho de cada um, a gente tem o Open Auction, como eu falei, né, em síntese, ele tem na sua formação vários publishers, que são vários canais de
de veiculação, vamos colocar aqui como publisher a Globo.com, o YouTube, o R7, o Terra, o UOL, e nesse mercado a gente passa por um leilão aberto que vários anunciantes ao mesmo tempo ali estão ofertando seus bids para fazer parte ali daquele leilão e terem sua campanha veiculada. Respondendo aqui a pergunta de Cássia, esses tipos de compra privado precisa de um mínimo de investimento? Cássia, geralmente sim, mas ele varia de canal para canal. Tem canais também que eles não pedem um mínimo garantido, mas quando você vai tentar passar para inventários premium, como, por exemplo, Netflix, Uber Ads, você tem ali um mínimo que eles pedem para fazer esse deal garantido. Deixa eu passar aqui. Tem o Preferred Deals, como eu falei, que ele, em sua concepção, tem apenas um publisher, é um canal de veiculação apenas, mas aí passa por leilão privado com anunciantes selecionados. É como se tivesse ali 30 empresas concorrendo pelo inventário de um canal especificamente. E, por último, o Programmatic Guaranteed, que ele tem um publisher, um canal, um preço fixo de CPM ou de CPV, e um anunciante compra um inventário determinado de acordo com a negociação que ele faz com esse canal. Existem outros formatos, mas dentro da compra programática, esses são os mais comuns de se trabalhar, tá? E quando a gente passa para esse viés de vários tipos de compra de mídia diferentes, né, que aí não são tão conhecidos pelo mercado, tem um profissional que o mercado ele convencionou chamar de Ad Ops, mas aqui eu, por liberdade própria aqui, eu resolvi conceituar esse profissional como media broker, aquele profissional que ele tem a possibilidade de estudar canais, estudar a quantidade do inventário disponível, a quantidade de impactos, de cobertura que ele pode gerar e fazer as transações que sejam mais pertinentes para cada briefing. E aí, com a mídia programática, eu consigo dizer que a gente consegue estar presente em praticamente todas as telas disponíveis hoje que tenham conexão com a internet, que estejam abertas para comercialização. A gente tem praticamente todas as telas à disposição da compra programática. Quando a gente passa da compra para compra programática de performance, a gente costumava dizer que a gente tinha 90% do inventário disponível para a gente fazer compra, o que já é um volume gigante, né? Um percentual aí gigantesco. Mas com a compra programática e esses outros modelos de compra, a gente consegue ter aí pelo menos 99% do inventário total disponível na internet, garantido para a gente conseguir comprar. E aí a gente vai falar sobre o DOH, né, que é o Digital Out of Home, tem as TVs conectadas, tem os próprios dispositivos mobile. Aqui eu trago alguns canais exclusivos onde a gente pode fazer transações via programática, né? Aí a gente vai passar por Tinder, Disney Plus, o Netflix, Uber, canais como o Grindr, Globoplay, Spotify, SofaScore, que é voltada para esportes, muito forte para o mercado de gambling, né? O Deezer, o YouTube Select, que aí a gente pode trabalhar com todo o inventário da rede do YouTube, e junto a isso, dentro do YouTube, a gente também tem a possibilidade de comprar formatos de reserva, como o Masthead, tem também os lineups. Para quem não conhece, o lineups é um tipo de compra que a gente consegue fazer dentro do YouTube, onde a gente consegue selecionar os principais canais divididos por categoria. Por exemplo, tem um canal de tecnologia, tem canais de tecnologia, de saúde, beleza, canais que falam sobre educação. Eu consigo direcionar as campanhas para os vídeos e os canais dentro de cada categoria com melhor taxa de visualização. Então, isso é muito eficiente para a gente fazer mais engajamento, ter mais cuidado com a editoria do conteúdo que a gente está veiculando na campanha. E aí, junto a isso, a gente consegue também Globo.com, Kawai, o Pluto TV, que faz parte aí da rede de TV conectada junto com Samsung e Roku, e a Clear Channel, a própria Eletromídia. A gente consegue já fazer compras programáticas através das plataformas totalmente digital. E hoje, o maior benefício de você fazer uma compra
programática de imobiliário urbano é que você consegue juntar o inventário da grande maioria dos publishers de imobiliário urbano em apenas um lugar, ao invés de você demandar um esforço operacional da sua agência de sair fazendo a cotação em vários veículos diferentes, vendo a possibilidade, a disponibilidade de inventário em cada um deles, e com a programática não, você já consegue ter um planejamento centralizado e ainda assim o pós-venda dessa campanha é muito melhor, inclusive, do que se você comprar direto no fornecedor. E além desses canais que eu trago aqui para vocês, a gente tem uma rede com mais de 100 mil publishers e aplicativos conectados, onde a gente pode fazer compras pontuais. Ao invés de a gente fazer uma segmentação de campanha apenas por categoria ou por afinidade, e aí a gente entrega as campanhas em um inventário indeterminado, que a gente vai acompanhar ali nos relatórios de campanha, e a gente vai ter que fazer manualmente ali a negativação de canais que não façam sentido. Com esses canais exclusivos, a gente consegue fazer compras muito pontuais e muito estratégicas de acordo com a necessidade do cliente. E aí, mais para o final aqui da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre cases para dar uma ideia para vocês de como é que vocês podem usar isso como estratégia para os clientes que vocês têm em casa. E aí, os principais criativos que a gente usa na programática, a gente tem aí os mais tradicionais, né? Display, o vídeo in stream, o outstream, o search ads, native ads, o rich media, que são formatos que são interativos, a gente consegue, de fato, fazer com que o usuário, ele interaja com o anúncio. Por exemplo, você colocar um joguinho dentro do anúncio, para que o usuário desbloqueie alguma funcionalidade, e até captação de leads através dos anúncios. Isso já é possível fazer com os criativos em Rich Media. Também a gente tem a possibilidade de fazer veiculação de áudio ads em plataformas de streaming como Spotify e Deezer, aí eu trago as mais populares, push notifications e o digital out of home, né? E aqui eu trago alguns exemplos, né, de como é que funcionam esses formatos. Aqui a gente tem o tradicional display, e aqui nessa base aqui inferior desse anúncio, a gente vê um exemplo de vídeo outstream, que é um vídeo que ele é veiculado na rede de publishers, que a gente conecta. Os vídeos em streaming, que eles aparecem geralmente antes ou durante um conteúdo que a gente está ali acompanhando ou assistindo. Tem o Native Ad, que são, para quem não conhece, Native Ad são anúncios que eles se disfarçam de conteúdo da página, do publisher específico. Aqui a gente tem um Native Ad veiculado dentro da página do metropolis.com, ele ali simula uma matéria para puxar um clique, fazer com que o usuário clique no anúncio e leia mais. É ótimo para divulgação de publi editoriais e fazer com que o usuário ele conheça mais sobre um determinado produto ou serviço que você está querendo divulgar. Aqui à esquerda a gente vê um exemplo de audio ads, né? A gente não consegue escutar aqui, mas é possível veicular anúncios de 30 segundos, junto a isso ter banners gráficos, né? Acompanhando o anúncio. A gente consegue trabalhar com sessões patrocinadas ali, aquelas meia hora, próxima meia hora de conteúdo são patrocinados pela marca XYZ. A gente consegue também esse formato de compra, e dentro de todos esses canais, gente, a gente consegue fazer trabalhar com os outros formatos de compra também, o formato garantido, o preferred deal, e também trabalhar com o open auction, né, que é o mercado aberto. Aqui um exemplo de um anúncio na Netflix. Aqui, esse formato de Uber é um formato que é muito legal, eles lançaram há pouco tempo, é o que eles chamam de Journey Ads, né? Ele está presente ali em toda a jornada de navegação do usuário dentro da viagem. Desde ali o momento que o usuário chamou um motorista, ele já mostra um anúncio destacado ali sobre um produto ou serviço específico. Quando o motorista está chegando para buscar o passageiro, ele já muda o formato, e também quando está perto de chegar no destino final, ele já muda o formato ali, mas sempre está presente dentro da jornada de viagem do usuário. Hoje no Uber só está sendo possível a gente fazer compras garantidas, tá? Cair com um investimento mínimo.
E aí, aliado a isso, a gente tem os tipos de segmentação também, né, dentro da programática, que também tem algumas coisas que são bem diferenciadas e são exclusivas da programática, mas aí eu vou passar por cada um deles. Entre eles, a gente tem os dados first party, né, que são aqueles dados proprietários do anunciante. Tem auction packages, que a gente consegue fazer uma curadoria dos principais sites e editorias para garantir que a gente vai veicular o anúncio, a campanha do nosso cliente em locais que, de fato, tem uma preocupação mais apurada ali com a editoria e com a curadoria do conteúdo. A gente tem as segmentações comportamentais, por palavras-chave, estratégias de remarketing, né, já tradicionais, a gente consegue também fazer isso de maneira mais profunda dentro da programática. Campanhas de geolocalização, que hoje a gente consegue fazer um nível de segmentação, até por CEP a gente consegue segmentar as campanhas, além das campanhas segmentadas por afinidade, dispositivo e third party. Eu não sei também se todos já estão habituados com as segmentações de third party, mas eu vou explicar aqui o que é o third party, né? O third party é um tipo de segmentação que a gente tem a possibilidade de comprar dados de empresas auditadas tudo dentro do LGPD, tá, gente? A gente consegue comprar dados de empresas que trabalham com curadoria de dados, e aí elas fazem a organização desses dados para disponibilizar isso para uma compra programática. Aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ok, Manuela, obrigado pela presença, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona um pouco mais na frente. E aqui, os principais recursos da programática, a gente tem a possibilidade de controlar o viewability das campanhas, coisas que as outras plataformas não possibilitam. E o que é o viewability, né? O mercado de compra de mídia, ele teve que evoluir, e um dos grandes problemas que eram muito frequentes é que, muitas vezes, os anúncios que eram veiculados, eles não eram, como eu posso dizer, eles não ficavam visíveis para o usuário a ponto de gerar uma interação comercial ali que fosse interessante para o anunciante. Por exemplo, quando você está navegando ali numa rede de display, que você está rolando a página, chega um determinado momento que você está rolando a página e só aparece a pontinha de um anúncio ali. Em plataformas mais tradicionais, aquela pontinha que aparece, ela já é contabilizada como uma impressão, mas para o cliente final, ela não é nem um pouco interessante, porque o usuário final não conseguiu nem visualizar qual é a mensagem que o anunciante está querendo passar ali. Isso era um problema. E aí, com a compra programática, com as plataformas, a gente consegue determinar qual é o percentual do anúncio que precisa estar visível para o usuário para que seja contabilizada uma impressão. E aí, pelas regras e determinações do IAB, né, que é o órgão que rege aí os padrões de mídia digital, o mínimo de viewability é de 60%. E aqui na Red Media a gente trabalha com viewability de 70%, ou seja, o anúncio ele tem que estar visível para o usuário em pelo menos 70% da sua área para poder ser contabilizado como uma impressão. Junto a isso, outro recurso, a gente tem aqui o Brand Safety, que comumente as plataformas mais populares, elas têm filtros ali de Brand Safety nativas, onde eles podem excluir conteúdos onde não quer que a campanha seja veiculada, mas dentro da programática a gente tem a possibilidade de contratar empresas para fazer auditoria e fazer o controle desse Brand Safety, para garantir que, de fato, toda a campanha vai ser veiculada em conteúdos saudáveis, que aí a gente não, dependendo do nicho do cliente, do briefing, a gente proteger a marca de aparecer em sites como, por exemplo, sites de apostas esportivas online ou sites que falam sobre tragédia, uso de drogas, tudo isso para proteger, de fato, ali a marca do cliente. O Ad Serving, né, que aí o Ad Serving ele tem duas funções básicas. A primeira é auditoria de campanha, tem anunciantes que pedem para fazer auditoria e aí a gente conecta a nossa plataforma junto com o Ad Server através de uma tag, e aí junto com a nossa campanha
veiculando, a gente tem um terceiro fazendo auditoria ali daquela entrega que a gente está fazendo, justamente para comprovar que a entrega está sendo feita. E o outro papel do Ad Server também nesse ecossistema de compra de mídia programática é que muitas vezes a gente vai fazer ali um criativo, desenvolve um criativo em rich media, que quando a gente compacta ele ainda fica com um peso muito grande para ser veiculado. E aí a gente consegue hospedar esse criativo dentro de um ad server e pegar através também da tag que eles fornecem, veicular esse anúncio de maneira que a gente consiga garantir que esse anúncio vai ser entregue, mas não precisa necessariamente ser feito o upload dentro da plataforma de compra programática. E, por último, mas não menos importante, que é o ADMP, né, o Data Management Platform, que aí tem ligação direta com o que eu estava falando anteriormente sobre os dados third party. E aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês de algumas possibilidades de compra de third party. Aqui a gente tem a interface de como é que funciona, né, uma plataforma de DMP. A gente consegue, de acordo com a segmentação de campanha que a gente está ali batendo com o cliente e deixando redondinho para colocar na campanha, a gente consegue saber quais são as audiências que têm maior afinidade e maior possibilidade de cumprir com aquele objetivo que a gente tem com aquele cliente. Então, a gente consegue montar toda a audiência dentro dessa plataforma e exportar essa audiência para dentro das DMPs, né, das DSPs, perdão, para as plataformas de compra programática. Então, a gente deixa a campanha muito mais refinada com relação à segmentação, e aí a gente tem a possibilidade de impactar, assim, públicos muito, muito específicos que a gente não teria a possibilidade de impactar na compra habitual de mídia que a gente faz, né? Aí falando sobre Google Ads, Meta Ads, a gente não conseguiria fazer esse tipo de compra lá nessas plataformas. E aqui, só para vocês entenderem, a gente tem acesso aqui às audiências do Serasa, e aí eu trouxe aqui basicamente 6, mas a gente tem aí centenas. A Cássia trouxe outra dúvida. A Cássia está perguntando aqui se consegue selecionar um público de médias indústrias em um determinado local. Consegue sim, Cássia. A gente consegue aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Jovens adultos da agricultura familiar no Norte e Nordeste. Então, você consegue ter esse nível de granularidade da audiência. Aposentados urbanos em regiões periféricas, carreiras estáveis com alto nível de escolaridade. E aí, aqui no canto direito, a gente tem a quantidade de usuários dentro daquela base. Trabalhadores do agronegócio e da indústria em pequenas cidades. Executivos com alto poder aquisitivo e afinidade com o financeiro. Usuários, pessoas que usam muito o cartão de crédito. Então, isso é um dado super importante para a gente, de acordo com o briefing do cliente, a gente colocar dentro da campanha. E aí, o Serasa é apenas um provedor de dados dentro desse ecossistema. A gente tem hoje conectado com a programática, com as nossas plataformas, a gente tem cerca de 87 provedores de dados diferentes, que a gente pode selecionar os mais variados dados possíveis. A gente tem aí a Naveg, o Serasa, o próprio SPC, a Hurricane, aí, que traz várias possibilidades de segmentação. E aqui, trazendo um pouquinho dos estudos, de alguns estudos de caso que a gente tem aqui na Red Media, a gente está veiculando essa campanha nesse momento para a EducBank, que é uma empresa focada em atender a instituições de ensino, né, para prover crédito para instituições de ensino, e a gente conseguiu aí até o momento, né, essa campanha está em veiculação, 228 mil impressões aproximadamente, com cerca de 6.089 cliques. E aí, quando a gente pega ali para uma análise dentro das estratégias, a gente tem estratégias de segmentação ali que estão batendo 6,52 de taxa de clique em rede de display, tá, gente? Então, e em termos de rede de display, esse CTR é um CTR que é muito alto. Isso, a gente está trabalhando com uma estratégia de auction package, focando ali em editorias específicas,
focadas no setor de educação, e aí garante também esse CTR alto. A Nagem, que é um e-commerce que ele é muito forte no Nordeste, a gente começou a rodar campanha, veicular campanha para eles, e a primeira campanha que a gente colocou no ar conseguiu gerar 60% de incremento no faturamento da Nagem, tá? A gente conseguiu aí garantir 104 vezes de ROAS, né? A gente está, obviamente, eu sou o tipo do cara que não defende o ROAS, como muita gente convencionou dizer, o ROAS no talo, né? Popularizou dizer. O ROAS ele precisa ser estudado e ele precisa ser adequado para a realidade de cada negócio. Então, esse ROAS é um trabalho que a gente está fazendo para diminuir, e quando a gente diminuir esse ROAS, a gente vai conseguir escalar o faturamento, aumentar o faturamento, porque a gente está conseguindo captar mais mercado, a gente está conseguindo impactar mais pessoas em detrimento do ROAS. E no final a gente consegue faturar mais. Quando a gente trabalha apenas para deixar o ROAS muito alto, a gente termina deixando dinheiro na mesa, porque a gente está deixando de impactar pessoas que provavelmente converteriam no site único e exclusivamente porque a gente quer ter um retorno sobre investimento em publicidade muito alto, sabe? E às vezes não faz sentido. E aí a gente tem um case da agência DDAO, que eles trouxeram para a gente a veiculação do produto do Heliomax, né, que é um protetor solar, e aí a gente conseguiu gerar quase 9% de bonificação da compra que eles fizeram, conseguiu alcançar isso dentro do YouTube, tá? A gente conseguiu alcançar cerca de 240 mil pessoas, gerando aí quase 299 mil impressões e com uma taxa de visualização dos vídeos de 72,8%. E no TikTok, também a gente conseguiu fazer uma campanha focada em alcance, onde a gente conseguiu impactar cerca de 1.880.000 pessoas, muita gente, com cerca de 3.040 cliques, com a taxa de visualização dos vídeos de 97,11%. No Tinder, a gente fez uma parceria junto com a agência GDM para Max Titanium, onde a gente fez uma compra específica dentro do Tinder na época do Dia dos Namorados, e aí dá um super match, né? E aí é que eu mostro a importância de a gente fazer compras pontuais em inventários específicos. Isso traz muito mais robustez na estratégia da campanha, na entrega da campanha, do que você apenas ali segmentar por afinidade ou por comportamento. Então, a gente conseguiu aí gerar 245.800 impressões aproximadamente dentro do Tinder, gerando aí cerca de 19.386 right swipes, né, que é aquela interação que o usuário desliza o card para a direita, e aí uma taxa de clique de 7,89%. Mais uma vez, isso aqui é um anúncio native, né, que ele é dentro da plataforma, e essa taxa de clique de quase 8% aqui é gigante, gente. Então, isso, mais uma vez, pontuando, isso mostra a importância de você fazer compras específicas em inventários específicos que tem a ver ali com o seu público. E aí tinha tudo a ver com o público da Max Titanium, que é o público que geralmente está ali preocupado com a aparência, preocupado com saúde e beleza, e ali procurando um parceiro. Eles estão preocupados muitas vezes em como eles se mostram para as pessoas. E aí entra no universo da Max Titanium aí com as barrinhas de proteína que eles estavam comercializando. E aqui são algumas agências parceiras que a gente tem na Red Media: DDAO, GDM, a MV2, focada no mercado imobiliário, Propeg, Octagon, com o UFC, Avesso. E, gente, a gente tem um programa de parcerias dentro da Red Media, que aí é a parte onde a gente chega falando sobre o que a gente pode gerar de resultados para as agências, né, parceiras. A gente tem aqui um programa de partnership, onde a gente tem vários levels, e cada level desse ele vai trazer benefícios para as agências. E alguns deles que eu vou pontuar aqui, eles vão passar desde dashboard, entrega de dashboards personalizados, entrega de cursos online, modelos de incentivo, que aí a gente passa por várias faixas de investimento em mídia programática para incentivar cada vez mais as agências a adotarem essa compra programática, o suporte dedicado às campanhas, cashback de mídia também, que a gente, dependendo do nível de parceria
da agência, a gente consegue garantir cashback de mídia, treinamentos dentro das agências de vocês para poder trazer mais conhecimento, mais maturidade para a equipe de mídia, tanto online como offline também, e a consultoria em mídia digital, que a gente entra dentro do negócio de vocês, vê o que está rolando ali, o que está acontecendo dentro da operação de mídia de vocês e pontua ali os pontos de melhoria. E fora esses benefícios, a gente tem vários outros aí que a gente vai estudando com cada cliente, cada caso a caso, né, com cada agência, para fomentar essas parcerias e cada vez mais a gente ir adentrando, aprofundando essa parceria junto com as agências. E aí vale salientar que tem algumas agências que, inclusive, elas trazem a operação de mídia digital delas para a Red Media, porque se torna mais rentável para elas terceirizarem com a gente do que elas terem uma operação dentro de casa. E aí vale salientar isso também para que vocês entendam que a gente entra com uma parceria, de fato, de gerar mais resultado para o cliente de vocês como um todo e não ficar só naquela de colocar a campanha no ar, quando chegar no final da campanha, a gente fazer um relatório de pós-venda e entregar e acabar ali, sabe? Não, a gente quer, de fato, entrar nas agências, cativar, né, construir essa parceria e gerar negócio para todo mundo. Boa, Cássia. Isso acontece demais e aí você pode contratar a programática para poder oferecer toda essa tecnologia, esse rol de tecnologia, canais diferenciados para o cliente de vocês, né? Vocês vão poder incorporar dentro do portfólio de serviço de vocês veiculações em Netflix, em Uber Ads, compras específicas em Tinder, Spotify, Deezer e qualquer outro aplicativo ou publisher que vocês quiserem comprar, fazer um planejamento de mídia para aquele canal. A gente consegue fazer isso também com vocês a 4 mãos, tá bom? Então, pode ficar à vontade, tem meu contato com a Suelen, o Paulo também tem meu contato. Se vocês quiserem ter uma reunião estratégica para entender como é que a gente pode avançar em parcerias, fiquem à vontade para me chamar, tá bom? E é isso, gente. Aí eu vou abrir agora esses 10 últimos minutos que faltam para a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, tá, gente? Oi, Flávio. Temos sim. Eu posso compartilhar contigo esse case, a gente pode marcar um call, a gente pode falar dos cases B2B que a gente tem aqui na Red Media, e a gente tem cases tanto no B2C como no B2B, tá? Oi, Roberta. A Uber, eles ainda estão em formato beta, eles estão hoje com investimento mínimo em torno ali de R$180 mil para 30 dias, tá? Geralmente, quando chega um novo formato, assim como esse formato do Uber, eles têm um investimento mínimo mais alto, né? Que eles estão ali em fase de validação. Foi assim também com o Netflix, e o Netflix aí aos poucos vem baixando também. Aí a ideia é que eles não só abram um inventário para compra garantida, tornando o investimento mínimo mais baixo, mas que eles também disponibilizem outros formatos, né, como o Preferred Deal, que eu mencionei anteriormente, que é possível você participar de leilões junto com outros anunciantes. Obrigado, Gilson. Obrigado por prestigiar aí, viu, querido? Gente, mais alguma pergunta? Eu estou lá no grupo da Abrad também, nacional, tá? Quem quiser me chamar lá, fica à vontade, que a gente pode marcar uma reunião estratégica para a gente saber como a gente pode efetuar uma parceria aí de vocês com a Red Media. Valeu, Alan. Obrigadão, querido.
Claro, posso deixar sim. Maravilha.